Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, Arapiraca. Em Arapiraca, 13 horas 2 minutos. Uma hora. Boa tarde, 1 hora e 2 minutos, dia 6 de maio, terça-feira. Glória a Deus, que bom que você está aqui ouvindo a gente. Também vendo a gente, estamos ao vivo no NN Play, nosso canal campeoníssimo de audiência aí no YouTube. Você está ouvindo a gente aonde? Quero mandar um grande abraço aqui para abrir o programa de hoje. Um recado aqui da SMTT, um grande abraço, Pita, e todos os agentes da SMTT. Gente, esse semáforo novo aqui da Ceci Cunha, tá? Ele tá em manutenção, isso, tá? Então, muito cuidado você, porque esse semáforo ele tem 4 tempos. Então, ele vai abrir para subir e descer a Ceci Cunha, bem como para fazer a conversão à esquerda e à direita, no sentido que você estiver vindo ou estiver indo, tá certo? Então, muito cuidado, o semáforo está em manutenção, deve ser restabelecido hoje após as 17 horas. E também, para você ficar ligado aí na L220, ali em frente ao Supermercado Popular, do outro lado da avenida, né, da rodovia, ali perto daquele motel, antes do motel, tá? Onde tem aquele semáforo ali, ele tá com problemas também, tá? Deu um problema lá. E em breve deve ser restabelecido aí pela SMTT também. Então, atenção motoristas, lembrando aqui esses 2 reclames aqui da SMTT Arapiraca, tá? O sinal da Ceci Cunha, ali próximo da Forte Farma, tá com problemas e tá sendo feita a sua recuperação. Logo mais, a partir das 17 horas, deve ser normalizado ali para você dirigir. Então, seja educado, dê a vez, calma, para que a gente não tenha estresse sem necessidade, não é verdade? Grande abraço aqui ao meu amigo, irmão Christian Ravel Lisboa, que está assistindo a gente aqui pelo nosso chat também aqui no NN Play. Quero mandar um abraço também aqui, é cheio de abraço hoje aqui para o Agnes lá da Tecnoauto. Grande abraço, Agnes, para você. Você tem seu carro arranhou, né? Você deu um encostão, encostaram em você. Então faz o seguinte, passa lá na Tecnoauto que seu carango vai ficar novinho, tá? Com qualidade e com garantia. Rodovia L220, você sentido Batalha, depois ali do Grupo Coringa. Do mesmo lado, lá na frente, você vai ver logo um galpão à sua direita, do mesmo lado do Grupo Coringa, ali a Tecnoauto. Se você arranhar seu carango, você já sabe o local de consertar e deixar ele novinho. Eu garanto para você que você vai se surpreender com a qualidade e com os serviços da Tecnoauto. Tempo e temperatura agora na nossa cidade, coloca aí, ó, 29 graus, possibilidade de chuva em 5%, umidade relativa do ar subiu, gente, tá 64%, mas tome muita água, e ventos a 11 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade, tá? O tema de hoje com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas, que daqui a pouco vai estar aqui, do dente ao rim, como a boca do seu pet pode esconder um problema grave. É isso mesmo. É isso mesmo que você ouviu. Do dente ao rim. Você pode estar perguntando, espera aí, Pepe, o que é que tem a ver o dente com o rim do meu cachorro, da minha cadela, né? Isso pode revelar muita coisa, só que eu não sei de nada. A especialista é quem vai dizer para você aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui o nosso intervalo, enquanto a doutora vem para cá. Ela vai atrasar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta já em definitivo. Então, quando a gente voltar, não tem mais intervalo, só às 10:50 para finalizar o programa. Tá legal? Então, não sai daí não, entra no NN Play, compartilha. Você que tem o seu amiguinho de 4 patas, fica ligado porque esse assunto, toda terça você já sabe que tem um assunto inerente aos nossos bichinhos de estimação, seja cães, gatos, animais silvestres. Toda terça-feira é dia da Bicho de Patas aqui no Saúde em Foco. A gente volta já, não sai daí não, intervalo rapidinho. Saúde em Foco, na Rádio NN.
Rádio NN. Com André Pepes. Muito bem, Arapiraca, 13 horas e 14 minutos. 1h14, anota aí você que tá voltando pro trabalho. Calma, vai devagar que você vai chegar do mesmo jeito, tá certo? Então é só para você anotar aí. Você tá indo para casa almoçar, então também vai com calma. Tem tempo para você almoçar, descansar um pouquinho, ainda curtir um pouquinho do programa mais saudável do rádio há 12 anos no ar. É o seguinte, gente, nosso tema de hoje com a doutora Alessandra é o seguinte: do dente ao rim, como a boca do seu pet pode esconder um problema grave, tá? É o seguinte, a saúde bucal do seu pet, ela tem uma relação crucial com a saúde de outros órgãos, incluindo os rins. A doença periodontal, está ali na periferia, né? Perto, né? Que dá apoio ao dente. Quando fala de doença periodontal, doença da gengiva, tá, gente? Causada por bactérias que se acumulam nos dentes e gengivas. Podem liberar toxinas que circulam no sangue e afetam o organismo, inclusive os rins. A higiene bucal adequada, como a escovação diária com produtos específicos para pets, pode prevenir a doença. E pode prevenir essa doença periodontal. Essa aqui aí que fica aí entre a gengiva e os dentes. E, consequentemente, reduzir o risco de problemas renais e de outros órgãos também. Como é que a saúde bucal dos pets afeta os rins? A doença periodontal, que causa a inflamação e a infecção nas gengivas, libera bactérias e toxinas que podem atingir a corrente sanguínea. As bactérias e toxinas podem causar inflamação em outros órgãos, como os rins, levando a problemas renais. E aí você pode dizer assim, mas Pepes, o que é que tem a ver? Você está vendo aqui. E tem um detalhe importante. Muitos pets, gente, têm um mau hálito muito grande. E a gente pode achar até normal, porque se a gente não escova os dentes deles, eles vão ter mau hálito mesmo, de acordo também com aquilo que eles comem, até com o tipo de ração que você dá, né? Pode-se considerar, até que ponto pode-se considerar uma halitose no cão uma coisa normal? Daqui a pouco a gente vai descobrir com a doutora Alessandra. Além da doença periodontal, problemas bucais podem causar mau hálito, dificuldade para comer, perda de peso e outros sintomas que podem afetar o apetite e a qualidade de vida do pet. Aí vamos falar um pouquinho da escovação. A escovação diária com produtos específicos para pets. Não escove os dentes do seu cão com escova de dente e também com pasta de dente humanos, tá? Você vai feri-los. Importante aí. Ajuda a remover a placa bacteriana e prevenir a formação de tártaro, que são aquelas placas calcificadas que ficam juntos ali nos dentes. Mesma coisa que ocorre em humanos, ocorre neles também. Aí, realizar checagens regulares com o veterinário para identificar e tratar problemas bucais precocemente. Alimentação, oferecer uma dieta equilibrada e com produtos específicos para higiene bucal, como petiscos e ossos de borracha. Queria chamar sua atenção em relação a esses petiscos e ossos de borracha, porque tem alguns desses que são mais rígidos, são mais duros, e aí fica difícil, né? Então, fica ligado aí nessa questão. Isso é muito importante, tá? Um grande abraço aqui ao pessoal aí do Lava Jato, do Ninha, o Rodrigo, o Ninha, que estão ligados aqui no Saúde em Foco. Um grande abraço para vocês. Quinta-feira tô aí lavando a viatura com vocês, tá legal? Obrigado pela audiência de sempre. As consultas, né? Levar qualquer sintoma de problema bucal, como mau hálito, dificuldade para comer ou gengivas inflamadas. Quando você perceber isso, não é normal. Porque não é normal em você, né? Você tem algum problema bucal, você está com uma halitose, você está com dificuldade para comer, ou está com as gengivas inflamando com muita frequência, você vai procurar o seu dentista. A mesma coisa com o pet. Ao cuidar da saúde bucal do seu pet, você está prevenindo problemas de saúde em outros órgãos, como os rins, e garantindo o bem-estar do seu companheiro. Outro detalhe é que, assim, quando você oferecer água para o seu pet, depois que ele tomar, fique trocando aquela água. A gente está vivendo temperaturas aqui muito elevadas em Arapiraca, né? A umidade relativa do ar essa semana chegou a 39%. Então, não é razoável que a gente tenha uma umidade relativa do ar
tão baixa. Nós chegamos a 32% na semana atrasada de umidade relativa do ar. Hoje tá bonzinho, mas naquela semana tava ruim. Então, você tem dúvidas? 996398389, ou então você entra aí no nosso chat no NN Play, que estamos ao vivo e em cores aqui com a doutora Alessandra, que já está aqui. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Um assunto que a gente pensa que começa pela boca e nunca vai parar nos rins, mas é assim mesmo, né? A gente precisa ter isso em mente, né? Então, a anatomia da boca do cão e do gato começa pelo acúmulo de tártaro, e aí a gente vai entender por quê também. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde a todos. Verdade, André, é um tema muito importante, porque a gente não acha que saúde da boca influencia em tantos outros órgãos, inclusive os rins. Boca suja, rim doente. A ligação que pode salvar a vida do seu pet, né, doutora? É isso. Se a gente observa, né, na nossa rotina do dia a dia, que aquele pet está sempre com um hálito, né, mais forte, uma halitose que a gente chama. Você observa também o dente escurecido, né, aquela presença, visivelmente a gente consegue visualizar a placa bacteriana, né, o tártaro naquele dente, aquela placa, na verdade, e aí logo a gente consegue pensar em várias coisas que aquele paciente pode estar desenvolvendo. Doutora, a gengiva também, já que a doença é periodontal, né? Ela fica ali entre a gengiva e os dentes, por isso se chama de periodontal. Isso. Bactérias bucais colocam também os rins, ou podem colocar os rins em risco, né? A gengiva inflamada, ela é um assunto muito importante, né? Porque existe a gengivite. A partir do momento que aquela placa bacteriana, que aquele tártaro está acumulado no dente, o que é que vai fazer? Depósito naquele dente, né? Vai ser depositado algumas bactérias e daquilo vai evoluir para uma gengivite. Então, isso acontece na maioria dos casos, frequentemente, é isso que acontece. Primeiro a gente vê aquele tártarozinho, aquele dente amarelo, que a gente não se importa tanto, né? Depois a gente vê o processo evoluindo, né? Vem a gengivite e aí se instala a doença periodontal completamente. Doutora, eu tô pesquisando aqui uma correlação. Olha só. Olha que é isso aqui, viu, gente? A doença periodontal, chamada de gengivite, que é a inflamação da gengiva, ou periodontite, tô falando agora em humanos, viu? Se liga aí. Pode estar associada a um maior risco de doenças cardiovasculares. Doutora, tô falando em humanos. Ou seja, as doenças da gengiva e o tártaro humano podem causar problemas cardíacos. Tá bom? Só para você ter ideia. Então a gente volta aqui para falar dos nossos pets. O que o mau hálito, doutora, do pet pode estar tentando dizer? Às vezes a gente estava falando aqui antes de você chegar que é normal, ele não escova o dente, ou a gente não escova o dente dele, ele come tudo, ou come... Então às vezes a gente percebe que tem uma certa halitose no nosso pet. O que é que isso pode estar tentando dizer? Essas halitoses comumente indica que tem um problema ali associado a doenças periodontais, né? Seja ela inflamação da gengiva, seja ela placas bacterianas aderida ao dente, né? Seja ela, por exemplo, uma fístula, né? Aquelas orifícios, aberturas que existem na gengiva, e não só na gengiva, mas que ela pode acentuar-se e fazer uma comunicação orofaríngea, por exemplo, né? Então, diretamente da cavidade do palato, lá em cima do céu da boca, como a gente costuma falar, diretamente para ligações diretas em outras partes do corpo. Então, olhos, né? Pode acometer. Então, a parte mais próxima do palato, tanto superior quanto inferior, for acometido, tiver um tipo de fístula dessa, tiver um processo infeccioso bacteriano muito grande, ele vai levar a complicações, sim, locais. E, além disso, né, também podendo estar associada a doenças renais,
né? As cardiopatias também é comum, porque quando o rim ele começa a degradar, os néfrons começam a serem degradados, o coração vai dar sinais. Por quê? Porque não há aquela, como é que eu posso dizer, aquela comunicação harmoniosa dos órgãos, né? Inclusive outros problemas também, infecções bacterianas intestinais, né? Porque tudo leva, a boca leva a tudo. Outra coisa, lambeduras, né? Aquela boca infeccionada, aquele mau hálito. O PET vai se lamber, né? Se mutilar e vai terminar passando contaminações cruzadas. Então é muita coisa que acontece com aquele simples bafinho que a gente acha que é um bafinho simples, mas levando a problemas mais sérios no futuro. Uhum. Doutora, como é que a gengivite evolui para a doença periodontal? E o que é que a gente pode fazer para tentar evitar isso? Após a instalação dos tártaros, né, que aí é o início de tudo, é aquele acúmulo, né, de alimentos, acúmulos de alimento em geral, que fica ali no dente, né? Como o tutor não escova, né, e tudo isso acontece pela falta de escovação. Como aquele tutor não escova, seja ele por diversos motivos que a gente pode pontuar aqui um a um. Mas se ele não escova, ele vai acumular ao longo dos anos aquela placa bacteriana ali, se formando uma placa bacteriana, na verdade. Com isso, o dente, a gengiva, ela vai começar a ficar comprometida, né? Se a gente tem um acúmulo ali de vários alimentos naquela região, depois aquele alimento mesmo vai se transformar em bactérias, né? Porque vai ficar muito tempo acumulando ali. Uhum. Vem a gengivite. É assim que se inicia. Então, é até mais comum do que a gente imagina e mais rápido também. Não é só os pets idosos de forma alguma. A gente sabe que hoje os animais idosos acima de 7 anos, eles têm uma tendência maior, sim. Mas eu já vi vários animaizinhos com 2 anos de idade, né? Eu já vi com 1 ano, cheio de tártaros. Então, aquilo no futuro vai dar uma complicação. Gatos mesmo, acontece bastante gatos com 1 ano, especialmente os gatos. E aí é um parêntese bem importante que a gente pode fazer. Aqueles gatos que se alimentam com sachê, né? Eles têm maior possibilidades e probabilidades no futuro terem muitos problemas periodontais também. Uhum. Ah, doutora, então não posso mais dar sachê ao meu gato? Não é nesse sentido. O sachê traz vários benefícios, inclusive ajudar os rins, né, a produzir urina, a ficar mais saudável. Em contrapartida, se aquele tutor alimenta o seu gatinho somente com sachê, mas não escova o dente, ele vai ter um problema sério e rápido, não demora muito. Doutora, um erro comum também primeiro eu achar que o mau hálito do pet é normal, não escovar porque o pet não gosta, né? Isso. É que nem menino, criança pequena, né? Que às vezes também não gosta. Adiar a limpeza dentária por medo da anestesia. E aí a gente vai falar sobre essa questão como preparar o pet para a limpeza dentária, porque aí você já foi diagnosticado, né? Você já levou seu pet na bicho de patas e lá foi diagnosticado, o pessoal, olha, ele tem tártaro, precisa remover, é importante remover, pode ter até cárie, precisa tratar. E a gente vai perguntar à doutora como é que funciona aí. E como é que se prepara um pet, doutora, para, sendo diagnosticado o tártaro, a doença periodontal, ou a gengivite, como é que trata isso? Como é que resolve isso? Precisa ser feito, ele vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Porque além da limpeza dos tártaros, muitas vezes no centro cirúrgico, por isso que é realizado dentro do centro cirúrgico, porque a gente entende que boca também é um local de proliferação bacteriana muito importante. Então, tanto para entrar bactérias quanto para sair bactérias para a corrente sanguínea. Então, é importante que seja feito dentro do centro cirúrgico, né? Então, a gente prepara esse paciente para a cirurgia, especialmente para anestesia, verifica exame de sangue, aqueles exames de sangue básicos, né? Mas que a gente consiga ter uma segurança maior, né? Outra coisa importante depende muito da idade, mas vai ter pacientes mais idosos que a gente vai precisar pedir algum outro tipo de exame específico também, tá? Mas, no geral, a gente pede um exame de sangue e um eletrocardiograma e a gente já consegue fazer esse procedimento tranquilamente. É um procedimento extremamente simples, né?
É claro que vai ter ocasiões e vai ter momentos que aquela simples limpeza de tártaro, que a gente chama tartarectomia, no centro cirúrgico não vai ser só uma tartarectomia. Então a gente precisa verificar se vai ter possibilidade de extração de algum dente, isso é possível também, né? Ser realizado no transcirúrgico. É preciso ver se na cavidade oral não existe nenhum outro problema, porque às vezes existem fístulas, existem nódulos e outras associações que precisam ser removidas no momento cirúrgico. É por isso que a gente precisa realmente ser realizado um procedimento sério, né? Dentro do centro cirúrgico, por esse motivo. Uhum. Doutora, quanto tempo geralmente demora para tratar? Depois que o PET faz ali, aí tem que realmente, se não tinha a escovação, tem que começar com a escovação, né? Tá. Se o PET já tem a doença periodontal, se o PET já tem aqueles tártaros, dificilmente os produtos vão resolver, né? Eles amenizam a situação. Muitos produtos no mercado têm produtos assim fantásticos, que ele ameniza muito a situação daquela boca, tá? Mas resolver 100% não vai ser mais possível, a não ser por tartarectomia, por intervenção cirúrgica. Então, para a gente prevenir esses tártaros, a gente precisa fazer a escovação. Eu digo sempre, nada substitui a escovação. Claro que os brinquedos ajudam bastante, né? Existe algum tipo de osso específico para esse tipo de função, que ajuda bastante, mas eu vou te dizer que resolver 100% eu vou estar mentindo, mas vai ajudar, vai minimizar, vai diminuir um pouco a litose e vai ajudar. Aí, André, outra coisa importante também é que mesmo realizando a tartarectomia, a gente precisa manter a saúde desse PET, da boca desse PET. Então, a escovação precisa ser ou retomada, né, mesmo depois do procedimento, ou começada, né? Tem várias técnicas que a gente pode tá ensinando que nos ajuda bastante nessa escovação, mesmo dificultosa, porque eu sei que o PET não vai querer e não vai deixar, ele não vai entender o que é aquilo. Mas se a gente começar a adaptar, vai dar certo. Uhum. Outra coisa, doutora, a gente tem que ter muito cuidado, estava falando antes de você chegar um pouquinho, com os petiscos que a gente dá para os nossos pets. Por excesso de sódio, Sim. né? E assim, ter muito cuidado com aquilo que cai ao chão. Hoje foi engraçado. Eu derrubei um açucareiro e caiu pouquíssimos grãos no chão de açúcar. E eu ia tomar café da manhã e aí não limpei. Homem, seu Bolota foi lá e limpou por mim. Comeu o açúcar todo. Os aspiradores de pó. É pouquinho. Entendeu? Mas assim, é pouquinho pra gente. Eu não sei a quantidade. Na realidade foi pouquinho mesmo. Caiu muito pouquinho. Mas assim, tudo que cai ao chão, eles são ávidos por pegar. E você pode dar um petisco sim pro seu pet. Não tem nada de problema nisso. Mas, doutora, tem alguns que são mais rígidos. Tem alguns que são, inclusive, até contraindicados. E na Bicho de Patas a gente vai encontrar, doutora, petiscos, vamos dizer assim, politicamente corretos. É verdade. Eu tenho muito cuidado nessa aquisição sempre. Falando, claro, comercialmente sobre isso, mas é importante a gente falar, porque nem todo mundo vai ter esse mesmo cuidado. Às vezes só a venda é o que é importante e para mim eu sempre vejo de outro sentido. Às vezes é um produto um pouco mais caro, de fato, né? Mas são produtos testados, né, no laboratório que não tem risco nenhum para a saúde interna do seu pet. Ao contrário, eles vão fazer muito bem. Então, eu tenho produtos, por exemplo, André, que ele ajuda a limpar o dente, mas ao mesmo tempo ele ajuda a diminuir azias, queimação, né, refluxos de alguns pets. Então, eles ajudam bastante. Então, quer dizer, são produtos extremamente liberados, não? Claro, são produtos liberados, mas extremamente eficazes nesse sentido, que não vai prejudicar o seu pet. Então, a gente tem no mercado aí, infelizmente, alguns tipos de petiscos que não são indicados. Pode causar algum problema intestinal, pode causar, por exemplo,
perfuração intestina, porque tem produtos que são mais abrasivos, Sim. eles são pontiagudos, então precisa ter cuidado quando você vai comprar um produto desse. Peça sempre indicação do seu veterinário, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala, por exemplo, de Shih Tzu. Shih Tzus que tem a dentição, aliás, a Apsa a mesma coisa. A dentição diferenciada, né? Eles têm os dentes mais curtos, mais espaçados, então ele precisa comer um tipo de petisco diferente. Então isso também é muito importante contar. Por isso, conto sempre com o seu veterinário para tirar essas dúvidas. Tá. E a importância, doutora, dos exames de rotina, por exemplo, ureia, creatinina, ultrassonografia, né? Qual é a importância desses exames? O que é que eles podem dizer da saúde renal dos nossos pets? Eu vou até comentar um caso bem emblemático para mim na época, que foi uma paciente, né, uma pacientezinha idosa, ela tinha 13 ou 14 anos, se não me recordo, e ela estava saudável, eu falo visivelmente saudável, mas ela apresentou um comportamento estranho, e aí ao fazer uma vacinação dela no dia de consulta de rotina normal, eu observei a quantidade de placas bacterianas já que ali, de acúmulos de tártaros e placas bacterianas, muito importante, de cálculos também, né? O cálculo é um pouco diferente, o cálculo é o acúmulo, né, excessivo daquela placa, ele fica, parece um cálculo mesmo, duro, parece uma pedra, né, de fato. E aí eu observei, eu disse, conversei com a sua tutora e disse, vamos fazer um check-up simples, né? Ela está apresentando algum sintoma, alguma coisa diferenciada? Ela falou, não, tá tudo tranquilo, come normal, come bem, inclusive comendo muito bem, apesar dos dentes estarem bem comprometidos. Mas, André, para nossa surpresa, ela tinha uma taxa de ureia e creatinina extremamente altas, né? Muito fora do normal. E aí, nesse período, acho que uma semana depois, ela começou a apresentar um vômito. E aí foi quando eu pensei, digo, realmente, aquelas taxas já estavam aumentando e já me diziam muita coisa. A gente foi diagnosticada com insuficiência renal crônica, era um insuficiente renal crônico, apesar de não ter sintoma nenhum naquele momento, né? Mas que nos demonstrou muitas coisas. Quando fizemos outra sonografia nessa mesma paciente, ela estava com um comprometimento renal muito importante também. Então você vê, o paciente está saudável, clinicamente bem, mas quando a gente fez esse exame, só não, né? Por causa da boca comprometida, a gente achou esse monte de anormalidades e fomos investigar as cardiopatias. Ela tinha uma sobrecarga no átrio. Então, você imagina, o tanto de coisas que um simples, né? Boca, um simples olhar diferenciado para a boca nos trouxe essas informações todas. E acontece muito na clínica, André, muito, de verdade. O paciente chega com vômito, um quadro de vômito, aparentemente ali sem uma causa aparente. E quando a gente observa, essa boca está totalmente comprometida. E quando vamos mais fundos avaliar com exames, encontramos várias anormalidades ali naquele animalzinho. O que você pode dizer hoje, doutora, para as pessoas que têm os seus pets e que às vezes negligenciam? Acham que não, estou fazendo tudo certinho. Eu levo ele, de repente é até um cliente da Bicho de Patas e compra uma ração bacana, oferece alimentos bacanas, tem um plano de banho e tosa lá na Bicho de Patas, mas essa parte tá meio que esquecida. A Bicho de Patas, inclusive nós já entrevistamos aqui, doutor, um odontólogo que é veterinário, ele vem aqui a Arapiraca e ele vem a Bicho de Patas, inclusive, fazer esse trabalho também. Quais são os dias, doutora? Ou antes dele vir, a própria clínica já pode fazer um exame mesmo sem ele estar presente aqui, já para marcar depois e no momento posterior essa intervenção, né? Que na realidade é um dentista, gente, tá? Isso. Então é um médico veterinário dentista. E você vai perguntar, André, dentista de cachorro? Sim, dentista de cachorro, né? E tem dentista de gato também. Às vezes os gatos têm uma doença também que é necessário extrair todos os dentes do gato. E ele vai viver? Vai sim. Melhor que antes. Vai viver. De fato. E tem até ração para os banguela. Você não sabia, né, doutora? Então, esse exame preliminar in loco, esse exame clínico, ele é feito na Bicho de Patas
Você que está preocupado com o seu pet agora, poxa, meu cachorro realmente está com um bafinho que não está muito legal não. Então esse exame ele é clínico, doutora, a priori? Esse exame é clínico, né? Nossa equipe está preparada para receber esse paciente, porque primeiro a gente faz a avaliação visual, né? Faz a avaliação visual, a gente determina o que pode ser realizado naquele primeiro momento, porque geralmente quando um tutor ele leva esse paciente à clínica, ele já vem tendo alterações. Geralmente não comem, geralmente vomitam muito. Então é nesse quadro já avançado que a gente recebe esse paciente a maioria das vezes. Nesse recebimento a gente consegue diagnosticar e avaliar o que é que vai ser preciso, qual o próximo passo, né? A gente entra em contato diretamente, a gente usa a telemedicina como um recurso maravilhoso para isso. O médico avalia algumas coisas, mesmo não estando na clínica, que é o Dr. Charles Roger, que é nosso especialista em odonto. Na verdade, aqui em Alagoas eu só o conheço, realmente não conheço outro. E ele é especialista na área. Então ele consegue nos informar qual o próximo passo que nós iremos fazer. Depois a gente prepara o paciente, que é com os exames necessários, né? Quais são os exames que a gente precisa fazer para que esse procedimento cirúrgico seja realizado. E logo após a gente consegue marcar com ele, sim. A gente não tem um dia fixo, tá? É de acordo com a nossa demanda. Ontem ele estava aqui, né, fazendo uma boca de uma gatinha, inclusive todos os dentes foram removidos, né, cirurgicamente. E é por isso que a gente se preocupa em fazer somente com um médico especialista. Por quê? Porque às vezes pode ocorrer algum tipo de intercorrência que só um especialista vai poder fazer nesse caso. Então ele realmente é habilitado e a gente faz todos os nossos procedimentos odonto que necessite de uma complexidade maior somente com o médico especialista. Uhum. Doutora, a gente não fala aqui em valores, a gente nunca falou aqui de valores e não vai ser agora. Mas assim, vamos fazer um comparativo aqui, né? Você adquiriu seu pet por adoção ou você comprou ele de um pet shop, enfim. Você tem o plano de banho dele, de tosa, né? Você tem uma ração de qualidade. Com certeza, o tutor responsável, ele não quer perder o seu pet. E, gente, não custa nada. Porque, doutora, vamos lá. Feito tudo isso, vamos falar primeiro dos cães, que são acredito que sejam os problemas dentários mais frequentes. Depois a gente fala dos felinos. Certo. Fazendo uma limpeza dessa e depois você criando o hábito de estar escovando os dentes do seu pet. Gente, tem creme dental para cachorro, se você não sabia. Tá certo? Tem escova, falei aqui, não escove com escova humana, porque você vai ferir. Não escove com creme dental humano também, que não é indicado para eles. Eles têm tudo para eles. Quanto tempo precisa fazer isso, doutora? Ou não precisa? Se depois dessa intervenção ele ficar com dentes ainda, né? A gente pode fazer isso na verdade, depois que você fizer esse procedimento cirúrgico e você conseguir mudar o hábito e você fazer aquela escovação, cuidar dessa saúde dental, escolher alimentos que vão ajudar, você talvez nem precise fazer mais, né? Então, eu tenho tutores que infelizmente o cão é muito agressivo, eles não conseguem realmente fazem isso a cada ano. Eu já vi pacientes todo ano fazer essa limpeza, né? Mandei umas imagens aí, aliás, pro Marco Aurélio, para vocês terem ideia, gente. Tem um antes e depois aí, é a última foto, Marcão, que eu te mandei. Para vocês terem ideia do antes e depois, quem estiver entrando aí no NN Play, ou tiver entrado, mas André, eu perdi o programa, não tem problema, fica gravado aqui o programa no NN Play. Você vai poder assistir a hora que você quiser. Essa última foto é bem emblemática, porque ela vai mostrar o antes e depois que o dente do cão é tratado. É perfeito, tá? Né? Você vai ver que realmente é outra qualidade de vida para o seu pet. Quando você vê essa imagem, você vai entender. Você vai ver também que tem uma foto de uma gatinha ali escovando os dentes. Você vai ver também um cão ali com os dentes sendo escovados. Isso. Olha aí, ó. Essa é a primeira.
do cachorro escovando os dentes, é essa posição aí, para os que deixam, né? Depois tem a foto da gatinha, ela tá aí também, ó, toda prosa. A gente pode fazer, quem tá vendo essas imagens bem interessantes, a gente pode fazer movimentos circulares, é esse sempre a forma de fazer. Essa imagem, doutora, olha aí, ó. Impressionante. Tá, é o mesmo cão, são os mesmos dentes, percebam, tá? São os mesmos dentes e olha a diferença de um cão tratado de uma doença que já estava se alastrando ali para ser um tártaro. Exatamente. A gente vê essa imagem assim. E olha como o dente fica perfeito. O dente voltou ao que era antes, né? O que deveria ser. E a gente tendo cuidado, usando, a gente sempre indica alguns tipos de pasta mais específica, que vai ajudar isso nunca mais voltar ao que era antes. Mas realmente precisa da escovação e nada vai substituir essa escovação. Doutora, quanto tempo em média demora esse procedimento para fazer essa... Sendo somente uma tartarectomia, que é a remoção dos tártaros, 30 minutos, 40 minutos consegue se concluir. Se a gente parte com problema periodontal complexo, chega a 5 horas. Ele é sedado, 5 horas né? de procedimento. Ele é sedado em todos os procedimentos. Em todos. Certo. Todas as recomendações do conselho, né? Todas as recomendações é que não seja realizado. Então, não é feito essa limpeza sem sedação. Primeiro, lógico, pela movimentação, né? Ele não é possível fazer uma limpeza dessa minuciosa com o paciente com boca aberta, ou abrindo a boca e fechando, ou mesmo tentando morder. Então, o risco para uma perfuração do material cirúrgico para esse PET é muito grande. Então, não há possibilidade de ser feito sem sedação, porque alguém já perguntou sobre isso. Meu PET é muito tranquilo, ele não vai morder, ele não vai ficar, mas ele não vai ficar quieto a ponto, porque tem dor também, envolve dor, né? A gente sabe, quando vai pro dentista, tem uma caresia pequenininha, quanto que a gente sofre, tem gente que faz essa retirada com anestesia, né? Local, lógico, mas para eles isso não é viável de forma alguma. Tá. Doutora, e amanhã tem Espada e Cat na Bicho de Patas? Tem Espada e Cat, sim, todas as quartas-feiras. É um ambiente preparado para o seu pet. Inclusive, falando da questão da escovação, a gente também consegue fazer esse serviço. É claro que, infelizmente, às vezes é só uma vez por semana, quando o pet vai para o banho, e aí a gente consegue escovar. Se o tutor tem lá a pasta, o creme de dental dele e a escova, a gente consegue fazer essa escovação, sim. E, só um parêntese, para os que deixam, né? Os que não mordem, os que são acostumados. É por isso que eu falo sempre, vamos acostumar desde o início, quando o filhotinho, que dá certo. E essa pasta de dente do cão e do gato, gente, são pastas de dente diferenciadas. Vai ter um sabor que se chama de palatável, né, doutora? Isso mesmo. Que tem um atrativo para que eles possam deixar. Claro que vai ter as feras lá que não vai deixar. Que não vai deixar. Aqueles pequenininhos. Como é o nome daqueles pequenininhos, doutor? Pincher? Rapaz. Como é que escova o dente de um pincher? Tem muitos que a gente escova o dente, são tranquilos, porque eles já foram acostumados, teve uma rotina quando jovens. Olha aí, tá vendo? Pois é, aqueles baixinhos são, rapaz... Eu sempre informo, vai para a primeira vacina, não deixem de escovar, vocês não vão se arrepender. Perfeito, olha aí, tá vendo? Então lá na Bicho de Patas, até escovar os dentes dele, escova você também. pode escovar também, é só você acostumar. A Bicho de Patas tem 2 endereços para você, gente, Ouro Preto e Baixa Grande. Vou falar aqui para você os contatos aqui. Primeiro contato aqui é da loja 1, que é no Ouro Preto, 99663 1166. 99663 1166. Você que mora ali no São Luís, você tá aí as duas lojas Espada e Cat, tá aí você que mora no São Luís, na Primavera, no bairro Cacimbas, né, Verdes Campos, tem uma loja perto de você. Doutora, já tá abrindo aos domingos já? Ainda não, André, mas será a partir do 1º de junho. 1º de junho. Nós tínhamos falado aqui que seria em maio. Sim. Devido à reforma que a gente está realizando lá, não foi concluída ainda a tempo, mas 1º de junho vai estar tudo certinho para a gente iniciar abrindo aos domingos. Tá. Mas já estamos de 7 da manhã a 8 da noite, todos os dias, inclusive sábado. Tá. A gente tá bem pertinho do mês de junho, doutora. No ano passado teve aquele arretado lá, não foi? Vamos. Vamos repetir a dose, né? Vamos repetir a dose. Vamos ter o desfile lá dos
mais bem fantasiados, com muitos brindes, muita comida típica, muita visita lá dos fornecedores. Foi muito bacana no ano passado, nós participamos lá como jurados. E lá na Bicho de Pato, gente, tá aí na tela, você vai encontrar todas as especialidades veterinárias: oncologia, endocrinologia, dermatologia, nutrição, cardiologia, oftalmologia, fisioterapia, odontologia, medicina de felinos, animais silvestres, cirurgia geral e ortopédica. E a unidade 24 horas, o WhatsApp e telefone é 988650800. 988650800. A unidade 24 horas, como o nome já diz, é aberta todos os dias, dia e noite, sem fechar. Detalhe, para compras, para o público em geral, para vacinas, remédios, você pode comprar das 8 da... É das 8, né, doutora, da manhã? Das 8. Das 8 da manhã às 21 horas. 21 horas. Das 8 às 9 da noite. Tá bom? Na Baixa Grande. Então, fica perto da Curva da Barriguda. Todo mundo sabe onde é que fica aí. Olha aí. Tá aí a Bicho de Patas. Unidade 1, 99663-1166, que é Ouro Preto. E a unidade 2, que é 24 horas, 98865-0800. Doutora, obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. E até a próxima. E assim você já aprendeu a como cuidar da saúde do seu cão, né? Cuida dos dentes dele, troque a sua água com frequência, ofereça água sempre. Coloque em locais que tenham sombra, não deixe ao sol nesse calor que está fazendo aí. A gente está quase no inverno, mas as temperaturas ainda são muito elevadas. Cuide da saúde dos seus amiguinhos, né? E amanhã a gente vai receber aqui são duas nutricionistas, né? Doutora Laura Reis e doutora Elizabeth Lima. A Fórmula Farmácia de Manipulação está oferecendo essa entrevista amanhã. E o tema: saúde mental integrativa, quando a ciência encontra a personalização. Com essas duas feras da nutrição, doutora Laura Reis e Elizabeth Lima, lá de Maceió. O programa vai ser transmitido via link, tá certo? Elas estão em Maceió e, claro, com muita tecnologia. Vou colocar as duas aqui no estúdio para trazer essas informações para vocês, tá bom? Boa tarde, fiquem com Deus. Agora você vai ver o Sérgio Paulo, que vai tocar muita música. Logo mais à tarde tem Lembra Dessa? 3 músicas aí escolhidas a dedo aí das décadas de 70, 80 e 90, com esse cara, esse fera de Palmeira dos Índios, que agora é um cara arapiraquense, né não, Sérgio Paulo? Grande abraço para você e boa semana, boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pérez. Amigo, sempre estou com você, sempre ao seu lado, seja noite ou dia, pra amparar e proteger quem você ama, toda a família. Conte sempre comigo, sou mais que um plano, um ombro amigo. Cristo Rei, mais que um plano.